Bom, pessoal, eu trouxe aqui algumas derivadas, tá? Para fazer uma revisão da regra da cadeia, tá? Então, assim, a regra da cadeia, ela sempre vai ser desenvolvida para aplicar, né, a derivação quando nós tivermos uma função dentro de outra função. O que isso quer dizer? A função principal aqui seria ln, né, que é logaritmo natural, de uma variável. No caso, eu vou usar o nome dessa variável de u, tá? Podia ser x. Então, ln de x, ln de y, ln de u. Só que aqui dentro, no espaço que seria o u, nós temos tudo isso aqui, x² mais 2. Então, nós sabemos que essa função principal, ln de x² mais 2, ela é uma composta. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer a derivada da função logaritmo natural primeiro, né, conforme a regra dela, e depois fazer a derivada de x² mais 2 e apresentar em forma de produto, tá? Uma multiplicação. Então, vamos lá. Só a função ln de uma variável, de uma função, a resposta dela em derivada é 1 sobre esse u que tá aqui, né? Essa função. Como aqui nós temos x² mais 2, a nossa derivada vai ficar assim, então. 1 sobre x² mais 2, que é a derivada da função ln, é essa primeira derivada que a gente está resolvendo, agora vezes a derivada da função que está dentro da logarítmica, tá? Então, a derivada de x² mais 2. O 2 é constante, então a derivada é 0, e x², 2x, tá? É aquela regra de vem o coeficiente à frente multiplicando por quem já está, como aqui temos 1 vezes 2, 2. E aqui x² é 2 menos 1, que fica x na 1 que nós temos aqui, tá? Então, com isso, a solução dessa derivada é 2x, x² mais 2, tá bom? Então, essa é a derivada da função ln de x² mais 2. Então, tentem lembrar disso, tá? Da função composta. Aqui, outro exemplo, ó. A função e na x é uma função exponencial. Então, pode ser muito bem e na x, e na u, e na y, e na uma variável, tá bom? Isso é a função. O e é número, 2,7, né? E lá vai. Agora, o u é a função, é o seu x, né? No caso, a nossa função aqui, u, tá 5x. Então, mudou, não é só u, né? Ou só x, é 5x. Então, nós de novo temos uma função composta, onde o u é igual a 5x, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A derivada da função exponencial e depois a derivada de 5x multiplicando. A derivada da função exponencial, só ela, lá no formulário, é ela mesma, e na u, tá bom? Então, seguindo esse raciocínio, fazendo a derivada de e na 5x, permanece e na 5x. Só que vai multiplicar pela derivada de 5x, que é 5, né? Porque é um coeficiente vezes o x coeficiente. Então, a resposta, a gente organiza assim, ó, 5 e na 5x, tá bom? Então, a função e, na hora que for derivar ela, no início, lembrar que ela sempre permanece com essa mesma potência. Então, essa é a resposta, tá? É bem simples, ó. Aqui, outra vez, ó, e na x². Então, a gente já viu a função e, né? Que seria um u. Então, no caso aqui, o meu u é x². Então, eu tenho que fazer a derivada da função exponencial vezes a derivada da função que é o u, tá bom? Então, vamos lá. Derivada da função e é ela mesma. Então, e permanece a mesma potência que ela já tá, e na x². Aí, vezes a derivada da função x², que é 2x. Com isso, a resposta fica, só para organizar, a gente sempre coloca o coeficiente à frente, e na x². Então, de novo, o que a gente sempre precisa observar
é essa ideia das funções compostas, ó. Aqui, mais um exemplo. Aqui nós temos uma função trigonométrica, ó, seno, tá? Dentro da função seno, sempre a gente vê assim, seno de U, seno de V, seno de X. Quando a gente vai derivar a função seno, nós temos como resposta cosseno. E esse muda? Não, esse não muda. Então, cosseno de U é sempre a mesma coisa. Porém, aqui eu tenho um U diferenciado, que é um 7x, tá vendo? Então, eu preciso resolver a derivada da função seno e a derivada da função 7x, porque 7 vezes x é outra função. Então, aqui nós temos função composta mais uma vez. Nesse momento, derivamos seno e depois derivamos 7x, tá? Então, a derivada do seno, já vimos aqui, já relembramos pelo formulário, cosseno de 7x. Lembrar que não podemos mudar. Isso é o arco, então o arco sempre tem que ser o mesmo. Eu não posso ter na função primitiva um arco e na função derivada um arco diferente. O arco permanece o mesmo. O que deriva, ó, é a função, tá bom? Agora que vem a derivada do arco, porque ele tá a função dentro de outra função. Então, nesse momento, nós derivamos o arco. 7x, derivada 7. Então, a gente apresenta 7 cosseno de 7x, tá? Então, finalizou essa aqui também. Mesmo acontece com as outras funções trigonométricas, tá? Mesmo processo. Aqui nós temos, ó, x ao cubo mais 5, tudo elevado à quarta potência. Então, nós temos, né, a potência maior do que 2, então não poderia fazer o binômio e depois derivar, né? Isso pode fazer quando a potência for 2. E temos uma potência, então, aqui e outra potência aqui, né, na própria função x. Então, de novo, é uma função composta dentro, né, da função elevada na quarta potência. Aqui seria u na quarta. Então, outra vez a gente tem que lembrar que temos uma função composta. Então, primeiro eu tenho que derivar pensando nesse 4, nessa função 1 na quarta, e depois eu tenho que fazer a função derivada de x ao cubo mais 5, tá bom? Então, cuidado com esses detalhes. Outra vez uma função composta. Função na quarta potência, a potência vem à frente multiplicando. Então, 4 vezes x ao cubo mais 5, 4 menos 1, né? Não era assim? Normal. Isso permanece do mesmo jeito. Eu tô fazendo a derivada só da função, né? Potência 4. Então, 4 vem à frente, ó, ficaria 1 na terceira, mesma coisa. O meu u permanece. Então, fica 4x ao cubo mais 5 na terceira. Beleza, essa parte aqui da potência 4. O que falta agora? Multiplicar pela derivada dessa função, x ao cubo mais 5, tá? Eu, inclusive, vou colocar ela aqui, ó. Multiplicar pela derivada da u, porque vocês vão lembrar que é o meu u. Então, a derivada dessa função u, x na terceira, é 3x ao quadrado. O 3 vem para frente, 3 menos 1, 2. O 5 é constante, então a derivada da constante, 0, tá? Então, fica 3x ao quadrado. O que nós podemos fazer para melhorar essa impressão é multiplicar esse 4 por esse 3x ao quadrado, apresentando como resultado 12x ao quadrado, x ao cubo mais 5, opa, eu escrevi 2, vamos arrumar aqui, x ao cubo mais 5 ao cubo de novo, tá? E aí, essa, então, é a resposta final, tá bom? Espero ter ajudado a relembrar um pouquinho as regras principais de regra da cadeia, tá?